E a gente ouve agora então o Pedrinho falando sobre esse momento importante, emblemático aí na carreira dele. A intenção é sempre de ajudar e colaborar, dentro de conhecimentos, obviamente, do conteúdo que é o futebol. Eu tenho direitos e deveres com relação ao associativo que eu preciso proteger, principalmente a instituição, que é fiscalizar, que é cobrar, que é lutar pelo clube, que é lutar pelo torcedor. É para isso que eu vim, é para isso que eu me preparei. Então, o diálogo ele é sempre, né, a primeira opção para que as coisas funcionem em prol do Vasco. Eu torço pro Vasco, então é pro Vasco que eu vou trabalhar. O meu sonho e desejo é que a gente inicie o estádio no meio do ano, obviamente que pensando em 2 anos e meio de construção e eu entregando o estádio no final do meu mandato. Se isso não acontecer, o ideal é que inicie, obviamente, depois dessa data, se não puder ser cumprida, que inicie no final do ano, e aí a gente vai ver o prazo de entrega, mas esse é meu principal objetivo. Fazer o estádio, cuidar, obviamente, das minhas funções, que são o Paralímpico, os esportes olímpicos, as sedes, o associativo, né? Lutar pelo associativo. A história do Vasco vem de construção dos seus funcionários, das pessoas que trabalhavam no Vasco, e a gente não pode perder isso. Essa é a essência do Vasco. Palavras então do Pedrinho aí, depois de assumir então a presidência nesse momento histórico para ele e também para o Vasco. Como que o Pedrinho pode começar esse mandato dele, Breiler? Como que o Pedrinho vai trabalhar também em meio a 777 aí com a SAF para esse novo período aí no comando do clube? Não, primeiro que o Pedrinho é um alento para o Vasco, representa muita esperança, porque o Vasco vem de uma sequência terrível no quadro associativo. Eurico Miranda, a sucessão com o Alexandre Campelo, que houve até um golpe político para ascender ao poder. Depois a gestão do Jorge Salgado, que faz a venda do clube para a SAF e de uma maneira que foi muito questionada. Houve muito questionamento sobre a forma como o Salgado lidou com a 777, com muita complacência. Então espera-se do Pedrinho uma postura mais altiva, uma postura de um presidente, de fato, de uma associação que precisa fazer valer o que está no contrato. Então, se houver algum atraso de repasse, o presidente da associação precisa estar lá no dia seguinte para cobrar e até para ameaçar o rompimento desse contrato, como está previsto em uma das cláusulas. Então, quando isso acontecia, a 777 deixava de honrar algum compromisso, a associação lavava as mãos sob o comando do Jorge Salgado. Então, com o Pedrinho, espera-se uma postura diferente e ele está prometendo uma postura diferente. O que fica em relação ao Pedrinho, de dúvida, é saber como ele vai se comportar como um político, porque esse é um cargo político, ele não é executivo, porque agora o Vasco não detém mais o controle do futebol. Então, se o Pedrinho tiver uma grande ideia para o futebol, um cargo, alguma coisa, o Vasco tem 30%. Então, a palavra final sempre será da 777. Mas o Pedrinho, estando num cargo político, ele pode ter força para pressionar, para tentar ser ouvido, para tentar ter uma interlocução maior com o departamento de futebol, para tentar ter uma influência maior nessas decisões. E para isso ele precisa, de certa forma, de um clube mais pacificado. O Vasco sofreu muito nos últimos anos com uma oposição tóxica, com um clube que estava sempre em convulsão. E essa falta de unidade também, naturalmente, proporciona ao detentor, a 777, uma liberdade maior de fazer o que quiser, porque sabe que ali no clube não há unidade, não há pessoas caminhando para o mesmo lugar. Então, esse é um desafio do Pedrinho. O Pedrinho é um cara muito preparado, era comentarista, muita capacidade de diálogo, de conversa, de interlocução. Então, nesse ponto, eu vejo que o Pedrinho vai precisar se provar como um cara que, além de defender esses interesses que ele citou, a sede, reforma de São Januário, essa voz ativa com a 777, uma capacidade de articulação política, e é algo novo para ele. O Pedrinho nunca esteve tão envolvido ali no dia a dia da política do Vasco. Então vai ser o grande desafio dele se provar
como um político num cargo que é essencialmente político. E até no discurso dele, ele fala muito dessa questão da unidade, de querer criar uma questão de união do Vasco, que acho que é o importante nesse momento. E assim, não sei como é que ele vai ser, mas talvez hoje é uma das figuras que mais se adequam a essa realidade do Vasco, pela capacidade. Ele é uma das pessoas que melhor personifica hoje o Vasco, assim, o sentimento, e até de um ponto de vista pessoal, foi legal vê-lo chegar lá à presidência, por todo o envolvimento que ele teve com o clube, até pela carreira dele, que poderia ter sido maior não fosse as lesões. Então, acho que também é um pouco de sentimento de poder fazer algo mais daquilo que ele foi impedido por uma questão até física, pelo talento que ele tinha. E acho que até, de repente, até o período dele como comentarista, como comunicador, que era muito bom, por sinal, acho que pode ajudar nesse aspecto. Lógico, uma coisa é você se comunicar bem, outra é você ser político. São coisas completamente distintas, mas isso acho que você também acaba aprimorando a capacidade de comunicação, de transitar em diferentes ambientes, como ele transitou como jogador e depois indo para o outro lado do ramo do futebol. Então, acho que é uma pessoa que acabou ganhando essa capacidade. Então, assim, acho que é um cara credenciado pela trajetória dele, pelo envolvimento que ele tem com o Vasco, e acho que o grande desafio dele é, como o Breno colocou, da questão de ser mais político, porque exige muito isso nessa situação atual, ainda mais com a 777, mas é um cara que representa bem o Vasco, acho que tem boas condições.